Um estudo feito com astronautas comprova: comer sal em excesso engorda sim. Pois é, e a explicação não tem nada a ver com a quantidade de calorias. Apesar de não ter calorias, sal engorda. Um estudo feito nos Estados Unidos comprovou essa relação. Quer sentir menos fome? Experimente cortar o sal das refeições. O sal ele engorda não pelo fato de ser um alimento calórico, mas pelo efeito que ele causa no nosso organismo, tanto de retenção de líquido quanto de ativação e inibição de alguns hormônios. O hormônio responsável pela fome é a grelina. Ela é produzida no estômago quando ficamos muitas horas sem comer. Já o hormônio GLP-1 é liberado pelas células do intestino para o organismo enviar ao cérebro um sinal de saciedade. Com excesso de sal, eles não funcionam direito. Além disso, o sal aumenta o sabor da comida e isso, claro, faz a pessoa comer mais. Para não sofrer as consequências do aumento do apetite, é preciso não apenas diminuir o uso como tempero, como também cortar bebidas e alimentos processados ricos em sódio. Sinal vermelho para os brasileiros. A porção máxima permitida pela Organização Mundial de Saúde é de 5 gramas de sal por dia, aproximadamente uma colher de café. Mas a média no país é de 12 gramas diárias, mais que o dobro. Resultado também do consumo de alimentos industrializados, alerta a nutricionista. Embutidos, refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, esse sim tem um teor de sódio elevado. É não só aquele sal que a gente põe na comida, é um teor de sal diferenciado, em que o sódio é mais potencializado, mas eles utilizam isso para teor de conservação. O estudo foi feito com base na alimentação de astronautas em treinamento. Eles foram divididos em 3 grupos. Um consumiu menos de 5 gramas de sal por dia, outro 5 gramas e o terceiro mais que a porção recomendada. O resultado surpreendeu. O primeiro grupo bebeu mais água e sentiu menos fome. O segundo manteve um equilíbrio entre a sede e a saciedade. Já o último reclamou mais de fome e não teve tanta sede ao longo do dia. Aí fica aquela dúvida, por que toma menos água se você está ingerindo mais sal? A resposta é porque a partir do momento que você ingere mais sal, você tem maior retenção de líquido. A partir do momento que você retém mais líquido, você sobrecarrega o sistema vascular. Então você tem mais água para bombear. Então o coração tem que fazer mais esforço para bombear, consequentemente aumenta a pressão. Jéssica engordou 20 quilos em 5 anos. Desde que começou a cozinhar, a estudante passou a comer alimentos mais salgados. Quando eu como mais sal, eu tenho necessidade do refrigerante. Logo depois da comida eu sinto necessidade de doce, aí depois tenho vontade de comer o sal de novo e vira aquela bola de neve, né? Você come o dia inteiro se você deixar. Nós levamos a nutricionista até uma churrascaria. Ela acompanhou as escolhas de Jéssica. Por mais que o prato dela não seja grande nem completamente errado, ela escolhe conservas e queijo, além das carnes. No caso, no prato dela, a gente tem 2 alimentos que já vieram de uma salmoura, que é o caso da azeitona e o palmito. Nessa necessidade não poderia colocar um pouco mais de sal, porque o teor de sódio deles é um pouco aumentado. Mas são alimentos que são coringas, que a gente poderia usar como salgar a salada inteira. Então consumi-lo com um pouquinho, então consumir o palmito com um pouquinho do tomate para potencializar o excesso do sódio, então dar uma salgada no alimento já seria uma boa estratégia. O ideal é substituir o tempero com sal por ervas, limão, cebola e alho. Tudo para dar sabor sem prejudicar a saúde. O paladar é adaptativo, né? A gente demora, como um excesso de doce, para a gente tirar aos poucos demora, a gente acostumar o paladar com temperos que são naturais. Então colocar coisas que goste mais, então por exemplo, se gostar de um vinagre balsâmico com alho, potencializar o alimento com esse sabor para não precisar colocar o sal de adição.